Muito boa tarde a todos. Vamos hoje, mais uma vez, estudar o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Mas só um instantinho, enquanto eu compartilho aqui a live, enquanto eu compartilho aqui a live nas redes sociais, daqui a um minutinho a gente começa aqui nossa conversa. Deixa eu iniciar aqui os compartilhamentos. Afinal de contas, só tem como compartilhar quando a live se inicia. Então, muito boa tarde a todos vocês. Redes sociais. Daqui a um minutinho a gente começa. Vou iniciar aqui a. Muito bem. Então, enquanto o pessoal vai entrando, na nossa live, 5 horas em ponto, vamos aqui fazer uma pequena leitura de um poema do Parnaso de Além Túmulo. O que vocês acham? Vamos lá. Enquanto isso, boa tarde, Guerreira da Luz, minha amiga. Sempre está aqui, né? Sempre está assistindo nossas lives, as palestras do canal Seridó Espírita, com nossa companheira fiel. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Então, eu vou ler aqui alguns poemas aqui, bem rapidinho, do livro Parnaso de Além Túmulo, o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, no qual ele nos dá uma grande prova da vida após a morte, da sobrevivência do espírito após o desencarne, após a morte física do corpo. Este livro é repleto de poemas inéditos de autores que já haviam desencarnado. E nenhum especialista em letras, nenhum analista de literatura conseguiu explicar até hoje esse livro. Então é uma grande prova. E Bittencourt Sampaio, Sergipano, nos traz alguns poemas belíssimos aqui no livro, na página 133, tem um chamado A Maria. Eis-nos, Senhora, a pobre caravana, em fervorosas súplicas reunida, implorando a piedade, a paz e a vida de vossa caridade soberana. Fortalecei-nos a alma dolorida, na redenção da iniquidade humana, com o bálsamo da crença que promana, das luzes da bondade esclarecida. Providência de todos os aflitos, ouvi dos céus ditosos e infinitos, nossas sinceras preces ao Senhor. Que a vossa caravana da verdade colabore no bem da humanidade, neste banquete místico de amor. Que coisa linda, né? Tem outro aqui dele também. As Filhas da Terra, vamos ler? Do seu trono de luzes e de rosas, a rainha dos anjos, meiga e pura, estende os braços para a desventura, que campeia nas sendas espinhosas. Ela conhece as lágrimas penosas e recebe a oração da alma insegura, inundando de amor e de ternura as feridas cruéis e dolorosas. Filhas da terra, mães, irmãs, esposas, no turbilhão dos homens e das coisas, imitai-a na dor do vosso trilho. Não conserveis o mundo, o brilho e as palmas, e encontrareis em vossas próprias almas a alegria do reino de seu Filho. Então, com esses dois belíssimos poemas, a gente inicia hoje o nosso estudo. E vamos comentando, Boa tarde, minha amiga Inaíse. Muito boa tarde, querida. Bem-vinda. Inaíse, de São Vicente. Então, vamos compartilhando, vamos espalhando aí nas redes sociais o nosso estudo. O nosso quinto estudo, número 5, a nossa quinta aula desse livro tão maravilhoso, tão especial que o codificador nos traz para explicar a justiça divina, segundo a doutrina espírita, segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, não é uma palestra, a participação é livre de vocês, podem comentar à vontade, eu vou lendo aqui os comentários, a gente vai debatendo. Não é uma palestra, eu preciso muito que vocês comentem para a gente ir debatendo. Quando eu ler um parágrafo, vocês fazem um comentário que a gente lê, tá bom? Compartilhem, o estudo é semanal para quem está vindo pela primeira vez. Todas as segundas-feiras, às 17 horas, nós estamos aqui para estudar o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec,
o quarto livro da codificação dos 5 que ele publicou para explicar e nos mostrar o Espiritismo. E vamos iniciar, né? Então, antes de a gente entrar mais propriamente aqui nesse capítulo, no capítulo 4, que Kardec intitula O Inferno, vamos fazer uma pequena introdução, uma pequena introdução para a gente ir introduzindo o capítulo, introduzindo o tema. Rodrigo, sou seu fã, o Yama. Ah, meu Deus do céu, quem dera, eu que sou seu fã, homem. Você é um palestrante de primeira, de linguagem tão bela. Eu fico lisonjeado, muito obrigado. Então, no Livro dos Espíritos, questão 1011, já no finalzinho do livro, afinal de contas são 1019 questões, todo o Livro dos Espíritos. Eu já li essa questão em outras aulas, mas vamos relembrá-la, né? Na questão 1011, Kardec pergunta: um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos de acordo com seus méritos? E a resposta é: já respondemos a essa pergunta. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição do espírito. Cada um traz em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado se destina a uns ou a outros. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, segundo o grau de evolução do mundo que habitam. Então, Kardec aqui nessa questão pergunta se existe um local determinado, uma coisa sistemática, automática. Se você fizer isso, você vai para tal canto. Não necessariamente, é o que os espíritos respondem. E aqui no final da resposta, eles falam grau de evolução do mundo. Então, se a gente for analisar a questão dos 5 tipos de mundos que Kardec nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, dependendo do grau de evolução de cada planeta, a felicidade se encontra. Se o bem sobrepuja o mal, como nos mundos regenerados, onde o bem já é maioria, já se encontra mais o bem do que o mal neste mundo. Nós somos um planeta ainda de provas e expiações na transição para a regeneração. E nas provas e expiações, o mal ainda é maioria, infelizmente. Não que exista mal em toda esquina, mas dentro dos corações dos homens ainda emanam muitos maus sentimentos. Inveja, orgulho, ciúme, raiva, ódio, vingança, e tudo isso é que faz com que todo o mal exista no planeta, né? Então, quando o bem sobrepuja o mal, quando o mundo se torna de fato regenerado, aí sim a felicidade aparece e não existe um lugar circunscrito, determinado, para onde cada um vai após a morte, né? E na questão 1012, Kardec continua: de acordo com isso, o inferno e o paraíso não existiriam como os homens o representam? Boa pergunta, né? E a resposta é sensacional. Não são mais do que figuras. Olha só a resposta dos imortais a Kardec. Não são mais do que figuras. Os espíritos felizes e infelizes estão por toda parte. Entretanto, como já o dissemos também, os espíritos da mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde quiserem, quando perfeitos. Olha só o que esses espíritos estão dizendo a Kardec. Então, o espírito, quando é perfeito, que atinge o grau máximo de evolução, eles se reúnem, estão aonde querem, né? Depende da vontade deles. Enquanto não se tornam perfeitos, eles vão para onde a sua consciência os leva, né? E Kardec faz um comentário: a localização absoluta dos lugares de penas e de recompensas só existe na imaginação dos homens. Provém da sua tendência de materializar e circunscrever as coisas cuja natureza infinita não podem compreender. E lá no livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, olha só, existe um livro de Kardec com esse nome, muito pouco citado, muito pouco abordado, mas eu resolvi trazer de lá alguns conceitos para a gente introduzir o nosso estudo de hoje ainda. Então, livro
Instruções práticas sobre as manifestações espíritas, Kardec fala do fogo eterno. Vamos ver o que Kardec diz. A ideia do fogo eterno como castigo remonta à mais alta antiguidade e vem da crença dos antigos, que colocavam os infernos nas entranhas da terra, cujo fogo central lhes era revelado pelos fenômenos geológicos. Quando o homem adquiriu noções elevadas sobre a natureza da alma, compreendeu que um ser imaterial não podia ser atingido pelo fogo material. Nem por isso deixa o fogo de ficar como emblema do mais cruel suplício e não foi encontrada figura mais enérgica para pintar os sofrimentos morais da alma. É neste sentido que se diz queimar-se de amor, ser consumido pelo ciúme, pela ambição, etc. Então, Kardec, com esse comentário, a gente chega à seguinte conclusão. Se a crença é tão antiga, isso nos leva a pensar, nos leva a refletir. Se a crença no fogo eterno, no inferno, é tão antiga, por que os homens não abandonam e mudam o pensamento? Já que é uma coisa tão antiga, é algo que merece ser revisto, ser repensado, ser raciocinado, ser analisado. Se a gente traz os atributos da divindade para o nosso conhecimento, dentre eles está: Deus é soberanamente justo e bom. Se ele é justo e bom de forma suprema e soberana, não existe penas eternas. Seria injusto com quem pratica crimes em apenas uma existência ser condenado a ser eternamente queimado num fogo que nunca lhe consome, né? E por que Kardec fala disso? A queimadura é o que há de mais doloroso no nosso corpo, né? Alguns falam que é a crise renal, algumas mulheres falam que é a dor do parto. Eu não sei, que eu não sou mulher, mas muitas pessoas dizem que, muitos médicos, a ciência diz que a queimadura é a pior dor que o ser humano pode existir. E por isso, imaginar o inferno repleto de fogo. Então, como o homem precisava exteriorizar essa sua ansiedade sobre o que há após a morte, para quem foi mal, para quem cometeu uma vida de crimes, nada melhor do que imaginar o fogo para ser um instrumento de suplício. Porque se a água, vamos imaginar que a água fosse uma coisa extremamente dolorosa no corpo. Se a água fosse a coisa mais dolorosa, então o inferno teria sido concebido como um oceano. Concordam? Né? Como o fogo é o que mais dói, imaginam o inferno com fogo. Mas vamos supor que a água fosse a coisa mais dolorosa, então o inferno teria sido concebido como um rio, um oceano, onde todos estariam mergulhados. Vocês entenderam? E ainda nesse livro, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, lá no item Vocabulário Espírita, Kardec vai tratar a palavra inferno. Boa tarde, conterrâneo. Boa tarde, minha querida Jaqueline. Jaqueline, lá de João Pessoa, nos assistindo. Muito boa tarde, querida. E lá nesse livro, Kardec vai trabalhar o vocabulário espírita, a palavra inferno. E ele diz, do latim inferna ou infernus, inferior, que está abaixo, subtendido locus, lugar inferior. Assim chamado porque os antigos o acreditavam colocado nas entranhas da terra. No plural, só é empregado na linguagem poética ou falada em lugares subterrâneos para onde, segundo os pagãos, iam as almas após a morte. Os infernos compreendiam duas partes. Os campos elíseos, morada encantada dos homens de bem. Olha só que interessante. Boa tarde, Zeca, meu amigo de Cruzeta, nos assistindo. Boa tarde, meu querido. Os campos elíseos quer dizer que na crença pagã, no inferno existia campos elíseos, lugares para espíritos bem-aventurados que estavam moradas de homens de bens, né? Como diz aqui o texto, interessante isso. Não necessariamente é apenas o fogo, mas há na crença deles o Tártaro, né? Que é o lugar onde os maus sofriam o castigo de seus crimes pelo fogo e pelas torturas eternas. Vamos sempre prestar atenção nesse substantivo, eternas, eternamente, né? Preste atenção nisso durante o nosso estudo de hoje. E Kardec continua. A crença relativa à posição subterrânea dos espíritos sobreviveu ao paganismo. Segundo a Igreja Católica, Jesus desceu aos infernos onde as almas dos justos esperavam a sua vinda nos limbos. As almas dos maus serão precipitadas nos infernos. A significação deste vocábulo está hoje restrita à morada dos condenados, mas ao progresso das ciências geológicas e astronômicas, tendo esclarecido sobre a estrutura do globo,
terrestre e sua verdadeira posição no espaço, o inferno foi exilado de seu seio e hoje nenhum lugar determinado lhe é assinado. Então, com a evolução da ciência, a gente sabe hoje que o nosso planeta é composto por superfície, né? A crosta, o manto e o núcleo. A ciência descobriu isso, o inferno ficou sem lugar para existir. Vocês estão entendendo? Então, a crença nessas regiões abissais, ela se esvaiu com as descobertas geológicas. E a crença nas regiões infernais, outra análise que eu faço desse parágrafozinho, a crença nas regiões infernais, abaixo da superfície, veio do paganismo. Então, mais tarde, as religiões adaptaram essas crenças aos seus dogmas. Olha só. Então, quem criou a crença, quem concebeu a imaginação que existe o inferno, não foram as religiões, foi o paganismo. E já já a gente chega nessa parte. E Kardec continua: no estado de ignorância, nós estamos em estado de ignorância ainda, infelizmente, como espíritos imperfeitos, né? Então, no estado de ignorância, o homem é incapaz de captar as abstrações e abarcar as generalidades. Nada concebe, entende, que não seja localizado e circunscrito. Materializa as coisas imateriais. Rebaixa até a majestade divina. Mas à medida que o progresso da ciência positiva vem esclarecê-lo, reconheceu seu próprio erro, suas ideias, de mesquinhas e acanhadas que eram, crescem e o horizonte do infinito se desenrola aos seus olhos. É assim que, segundo a doutrina espírita, as penas de além-túmulo não podem ser senão morais e não inerentes à natureza, e são inerentes à natureza impura e imperfeita dos espíritos inferiores. Nós estamos na terceira ordem, espíritos inferiores, escala espírita, questão 100. Eu faço questão de sempre estar lembrando isso. Leiam. Muito bom, muito importante. Não há inferno localizado no sentido vulgar ligado ao termo. Cada um o tem em si, pelos sofrimentos que suporta, e que não são menos cruciantes pelo fato de não serem físicos. O inferno está em toda parte onde há espíritos imperfeitos. Então não é um lugar circunscrito, é um estado de alma, um estado de espírito, um estado de inferno. E nós vamos ver. E quando Kardec fala que materializa as coisas imateriais, é porque nós, enquanto espíritos encarnados, a gente só enxerga a matéria, exceto os médiuns, né, que conseguem ver as outras vibrações da matéria, né, ou as outras dimensões. Então a gente só enxerga a matéria, por isso que a gente tenta explicar tudo através do significado do material. Vocês estão entendendo? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos comentando aí, pessoal. E a ciência demonstra, outra coisa que eu entendi nesse parágrafo, a ciência demonstra, através da observação, os fatos. A ciência comprova, né? Hoje a gente sabe que a dipirona, a aspirina, acaba a dor de cabeça. Porque isso foi observado por um cientista que testou. Pessoas com dor de cabeça tomaram a dipirona e perceberam que a dor passava. Observação, isso é ciência. Então, quando a ciência demonstra uma coisa, um fato, ele não pode mais ser contra-argumentado. É prova, é demonstração, né? Mas as falsas ideias ainda levam tempo para aceitar a verdade. Não é assim de vez. Muita gente, no início, não queria tomar a dipirona porque não acreditava que ela acabava a dor de cabeça. Muita gente achava que a dipirona ia lhe matar, era um veneno que o governo estava distribuindo para todo mundo morrer. Muita gente pensa assim, tem gente pensando assim hoje, né? Infelizmente. Então, mesmo que uma verdade apareça, um fato seja demonstrado, ele não é aceito logo de imediato. E o Espiritismo demonstra, outra coisa que eu entendi, o Espiritismo demonstra que muitas alegorias criadas pelo homem estão erradas. Isso é fato. Desde o século XIX, quando Kardec codifica a doutrina dos espíritos e traz aos homens encarnados, que muita coisa caiu por terra. Mas ainda vai ser necessário muito tempo para que os homens se convençam. Né? Isso é fato. Vai demorar, por isso que hoje o espiritismo ainda é minoria, uma religião com poucos adeptos em relação à porcentagem de habitantes do planeta, mas está crescendo. Há um crescimento e a gente vai entender por quê, já já. Então, existe um palestrante que eu gosto muito, Dr. Paulo Frutuoso, Dr. Paulo César Frutuoso. Ele é médico, oncologista, cirurgião e é médium e palestrante espírita. Olha só o currículo desse homem.
E ele fala em uma das palestras dele uma coisa que eu acho sensacional, que o número de médiums vai aumentar cada vez mais. O número de médiums está aumentando no mundo. Antigamente, mediunidade era restrita a um e outro acolá, né? Os pajés das tribos, os xamãs, as pitonisas da Grécia. Então, eram muito raros os médiums. Hoje, eu tenho certeza, você que está me assistindo, você conhece alguém que é médium. Aí, que mora na sua rua, que mora na sua cidade, que mora na sua casa. E a tendência é isso. Boa tarde, Clarinha. Estava faltando você. Seja bem-vinda, minha querida. E a tendência é que o número de médiums aumente cada vez mais e vai aumentar. Porque a natureza, a mediunidade é natureza, é estado natural de alguns espíritos que assim vivem por missão, por provação, para se fortalecer e progredir. Então vai chegar um tempo que a mediunidade vai ser tão espalhada na humanidade, vai ter tantas pessoas médiums que a ciência simplesmente não vai mais conseguir ignorar. Não vai ter como negar mais. Vai estar muito na cara. Então, aí sim, a ciência vai se ver obrigada a estudar a mediunidade mais a fundo, mais profundamente, como o Espiritismo já o faz. Afinal de contas, a mediunidade não é uma criação do Espiritismo, ela sempre existiu, acompanha a humanidade desde sempre. Mas o Espiritismo vem trazer sentido, vem trazer função, vem trazer explicação, o que é a mediunidade. Por isso que é um dos princípios da doutrina. Então vai chegar um tempo em que vão haver médiuns, eles vão ser até a maioria da população, né? Vão ser a maioria. E não vai ter mais como a ciência negar, mas isso leva tempo. Não é uma coisa instantânea. Outra coisa que eu entendi desse parágrafozinho, não há inferno localizado no sentido vulgar ligado ao termo, né? Cada um o tem em si. Isso aqui é Kardec falando. Albanita, minha querida do Currais Nova, seja bem-vinda. Cada um o tem em si. E vamos citar alguns exemplos de infernos pessoais. O desespero, a angústia, a ansiedade que está acometendo a humanidade agora nesses tempos de pandemia, os medos, crises de pânico, né? Traições conjugais, reveses financeiros, perdas de parentes ou amigos, o suicídio. Isso sim é o inferno. O inferno na vida das pessoas. O inferno pessoal, aquele que surge dentro de si e se espalha, reluz, né? Como se diz, assim, ele reflete o ser. Esse é o verdadeiro inferno, não um lugar circunscrito. É isso que Kardec está nos dizendo aqui. E entrando mais precisamente nesses poucos itens dessa primeira parte do capítulo, do livro O Céu e o Inferno, do capítulo 4, da primeira parte da doutrina, o inferno. Então Kardec começa tratando um item que eu achei bem interessante, e nós vamos agora estudá-lo. Intuição das penas futuras. Então, feita essa introduçãozinha, vamos agora entrar aqui no estudo de fato do nosso capítulo. Da depressão, muito bem lembrado, Jaqueline, da depressão, que em muitos casos gera o próprio suicídio, né? É o estado máximo de... Isso não é espírito não, já é uma abelha voando aqui. Não estou vendo espírito não, é uma abelha voando aqui. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Making off. Então, muitas vezes a depressão leva ao suicídio. Muito bem lembrado, Jaqueline. Iniciando aqui o estudo de fato, vamos lá. Item 1. Em Kardec. Em todos os tempos, o homem acreditou por intuição, coisa que vem, né? Que a vida futura devia ser bem-aventurada ou desventurada em razão do bem e do mal que se realiza aqui embaixo, aqui na Terra. Porém, a ideia que ele faz dessa vida futura está em relação com o desenvolvimento de seu senso moral. E as noções mais ou menos exatas que possui do bem e do mal, penas e recompensas, são reflexo dos seus instintos predominantes, né? Seres imperfeitos, espíritos imperfeitos encarnados, há uma sobreposição da matéria sobre o espírito, nós vamos ver isso já já, então o instinto ainda domina. Nós ainda estamos muito longe de agir totalmente por inteligência, né? Então, o que eu entendi desse pequeno trecho aqui é que a intuição da vida após a morte fez com que o homem criasse em seu imaginário a intuição da vida após a morte. Por quê? Isso é lei divina gravada em nós, em nossa consciência, que não existe o fim absoluto após a morte do corpo. Isso está gravado em nós, é uma intuição natural do homem, né?
Então a intuição da vida após a morte fez com que o homem criasse em seu imaginário as situações que sua alma enfrentaria após o desencarne. E é daí que surge a ideia do céu e do inferno, né? Mas essas crenças, isso é porque eu escrevo aqui o que eu entendi para poder ler aqui para vocês. Quando eu estou estudando, eu escrevo o que eu entendi para poder repassar. Mas essas crenças, elas vão se atualizando e mudando ao longo do desenvolvimento intelecto-moral do homem. Por exemplo, a mitologia grega, né? Eles acreditavam que deuses devoravam seus filhos e depois se arrependiam. Isso era uma crença comum na Grécia, a mitologia deles. Hoje em dia isso é um absurdo. E daqui a alguns milênios, isso que nós entendemos hoje, estudamos hoje, vai ser coisas infantis, vai ser um absurdo também. Porque a tendência é a nossa inteligência evoluir, até atingir o ápice, assim como atingiu Jesus, que é o ser mais inteligente, mais perfeito que esteve entre nós. E Kardec continua: é assim que os povos guerreiros colocam sua suprema felicidade nas honrarias prestadas à bravura. Os povos caçadores na abundância da caça, os povos sensuais nas delícias da volúpia. Enquanto o homem for dominado pela matéria, guardem isso aí, enquanto o homem for dominado pela matéria, pode só imperfeitamente compreender a espiritualidade, imperfeitamente. É por isso que faz das penas e dos gozos futuros um quadro mais material que espiritual. Gente, Kardec é brilhante aqui. Imagina que se deve beber e comer no outro mundo, mas melhor do que na Terra e coisas melhores. Chegado a certo nível, há nas crenças referentes ao futuro uma mistura de espiritualidade e de materialidade. Já vai melhorando, né? Já há pelo menos uma mistura, né? É assim que ao lado da beatitude contemplativa, né, os anjinhos tocando harpa nas nuvens, ele coloca um inferno com torturas físicas. Olha só. Então, o que eu entendi disso aqui? E vamos comentando. Se vocês não concordar com a minha análise, pode refutar aqui que a gente debate, a gente encontra um senso comum, né? Então, enquanto o homem, isso aqui foi o que eu entendi, enquanto o homem for dominado pela matéria, isso aqui é o Kardec escreveu, né, nesse parágrafo, pode só imperfeitamente compreender a espiritualidade. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Lá no item 100 em diante do Livro dos Espíritos, Kardec trabalha a escala espírita, que eu estou sempre citando aqui, e tem uma das características dos espíritos imperfeitos, que somos nós, os habitantes da Terra, em sua imensa maioria, é a predominância da matéria sobre o espírito. E quando a gente passa para a segunda ordem, quando o espírito predomina sobre a matéria, essas crenças desaparecerão, e o homem buscará algo que as substitua, e encontrará no espiritismo as respostas. Por isso que nenhuma verdade chega e toma conta geral de vez. Não, é um processo lento, porque depende muito da evolução intelecto-moral de cada um. Assim Kardec disse mais atrás, né? Então, hoje, como espíritos imperfeitos, dominados pela matéria, que é uma característica nossa, a nossa imaginação só consegue conceber coisas materiais. Um inferno repleto de fogo, de mármore, como dizem os muçulmanos, né? O mármore do inferno. Então a gente só consegue conceber isso. Mas estamos evoluindo, o Espiritismo nos traz a chave para entender esse algo mais, essa evolução do pensamento. Não é possível que exista só céu e inferno e todos vão para lá e ali ficam eternamente. Essa crença já está morrendo e o Espiritismo vem trazer nova luz, novos entendimentos a respeito disso. É exatamente isso que Kardec trabalha nesse livro maravilhoso. Então, no item 2, Kardec, o nosso codificador, continua. Não podendo o homem... Todo mundo concordou? Tudo ok? Vamos comentando, não me deixem falando sozinho, não. Então, não podendo o homem primitivo conceber senão o que vê, calcou naturalmente seu futuro sobre o presente, para compreender outros tipos além do que tinha à vista. Precisava de um desenvolvimento intelectual que só devia se realizar com o tempo. Também o quadro que ele imagina dos castigos da vida futura é apenas o reflexo dos males da humanidade, mas em mais ampla proporção. Reuniu ali todas as torturas. Então, quando o homem imaginou o inferno, ele fez isso. Reuniu ali todas as torturas, todos os suplícios, todas as aflições que encontra na terra,
É assim que nos climas ardentes ele imaginou um inferno e o fogo, e nas regiões boreais um inferno glacial, né? Não estando ainda desenvolvido o sentido que devia mais tarde lhe fazer compreender o mundo espiritual, ele podia conceber somente penas materiais, né? Embora seja o espírito, mas o homem e nós ainda imaginamos um inferno material punindo o espírito, uma desconcordância quanto a isso, né? Um paradoxo. Por isso, com pequenas diferenças de forma, o inferno de todas as religiões se assemelha. Está entendendo? Porque que o inferno da Igreja Católica é muito semelhante ao inferno que os protestantes dizem, que também é muito semelhante ao que os muçulmanos explicam, que por sua vez também é bem semelhante ao que o budismo, e assim por diante. Então, o que eu entendi desse parágrafozinho aqui? Com o advento do Espiritismo, com a chegada da doutrina espírita no século XIX, com Allan Kardec, o homem pode agora visualizar e não mais imaginar, né, o futuro após a morte do corpo. Por que eu usei o termo visualizar? Porque a prova... Gente, o que foi que eu fiz aqui antes de começar o estudo? Eu li poemas do livro Parnaso de Além Túmulo, que é, na minha opinião, uma das maiores provas, depois do reaparecimento de Jesus em corpo espiritual, né, que as outras religiões chamam de ressurreição, que é a maior prova da sobrevivência do espírito após a morte. Mas Chico nos traz em sua obra, nesse livro Parnaso de Além Túmulo, uma prova irrefutável da sobrevivência do espírito após a morte. Né? Ele trouxe mais de 300 poemas de mais de 50 autores que já haviam desencarnado, poemas inéditos. E os especialistas, quando analisavam um poema de Olavo Bilac, de Augusto dos Anjos, diziam, é ele, isso é o estilo dele. É impossível alguém copiar o estilo de Augusto dos Anjos com essa perfeição. E não foi só um, foram dezenas de autores. Então tá aí, a prova tá aí. Por isso que eu usei aqui o termo, o homem pode agora visualizar a vida após a morte. Ele não mais apenas imagina. Antes era apenas imaginação. Vamos imaginar aqui um lugar onde tem fogo, para onde vão os maus, e vamos imaginar aqui um lugar bem bonito, para onde vão os bons. Agora não é mais imaginação, agora é prova, é observação, é ciência. Por isso que o Espiritismo é considerado também uma ciência. E o Consolador prometido pelo Cristo, que é o Espiritismo, vem agora nos ensinar, isso é uma análise minha, nos ensinar que Deus não condena seus filhos ao fogo eterno, mas sim dá a cada um a liberdade de escolher de que forma progredirá, pelo amor ou pela dor dos sofrimentos. E essa é a beleza do Espiritismo, nos ensinar que o livre-arbítrio é quem determina, cada um tem sua responsabilidade sobre o seu futuro. E Chico dizia que o bem que fazes será o teu advogado por toda parte. Que coisa linda, né? Eu acho que era Emmanuel que dizia e Chico psicografou. E na segunda parte desse estudo, hoje vai ser curtinho, nós vamos terminar já, não vai durar 1 hora, eu acredito. O inferno cristão imitado do inferno pagão. Vamos ver o que Kardec nos ensina aqui. O paganismo ele existe desde antes das religiões, né? O paganismo era... A gente vai entender aqui na forma da mitologia grega, eu chego já lá. Então vamos lá, Kardec nos diz. O inferno dos pagãos, descrito e dramatizado pelos poetas, quem nunca ouviu falar no inferno de Dante, né? Aquela pintura bem surreal, foi o modelo mais grandioso do gênero. Perpetuou-se nos cristãos, o qual teve também seus panegiristas. E eu fui pesquisar o que essa palavra é, pessoa que louva ou elogia. Panegiristas poéticos, né? Comparando-os, encontram-se neles, exceto os nomes e algumas variantes nos detalhes, inúmeras analogias, semelhanças. Num e no outro, o fogo material, e aqui Kardec está comparando o inferno descrito pelos pagãos e o inferno descrito pela religião cristã, né? Inúmeras analogias. Num e no outro, o fogo material, o fogo, que quando acende um fósforo, acende um isqueiro, né? O fogo. O fogo material é a base dos tormentos, em ambos, nos dois infernos, né, descritos. Porque é o símbolo dos mais cruéis sofrimentos. Aquilo que a gente falou agora há pouco, que o fogo é a coisa que mais dói no corpo humano, é a queimadura, né? Mas, coisa estranha, os cristãos, em muitos pontos, exageraram o inferno dos pagãos. Pioraram ainda mais os sofrimentos. Se estes últimos tinham no deles
o tonel das Danáides, já já eu vou explicar o que é, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, e nós vamos já entender o que era isso, eram suplícios individuais. No paganismo, muitas vezes o sofrimento do condenado era individual, né? Cada um, principalmente aqui na mitologia grega, eram suplícios individuais. Já o inferno cristão tem para todos caldeiras borbulhantes, cujas tampas usam... Olha só, gente, o que o homem imaginou. E até hoje muita gente acredita nisso, né? Eram tampas... Cadê? Onde foi que eu aqui me perdi? Tem para todos caldeiras borbulhantes, cujas tampas os anjos levantam para ver as contorções dos condenados. As penas eternas. Olha só a palavra aparecendo de novo, eternas. E nessa crença aqui, Deus ouve sem compaixão os gemidos destes durante a eternidade. Que Deus cruel, né? O Deus de quem acredita no inferno. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos saciando a vista com os suplícios do Tártaro. Então, tanto no inferno, isso aqui já é minha análise. E o Lar dos Idosos e o Yama, o Yama, meu querido, me ajuda aí, comenta aí o que você está entendendo também, para a gente debater. Não me deixem falando sozinho não, que tá virando uma palestra. Vamos lá. Então, o que eu analisei desse parágrafo belíssimo? Tanto o inferno pagão quanto no cristão, o fogo é o elemento torturante comum. Isso aí a gente já discutiu aqui. Agora eu vou trazer aqui para vocês algumas descrições do que são os suplícios individuais da mitologia grega, que é a mitologia pagã, né? Que é a crença pagã. O tonel das Danáides eram 49 filhos de um rei que tentaram... O Yama rindo, me ajuda, rapaz, me dê a mão, por favor, que eu estou sozinho aqui. Então, o tonel das Danáides, que Kardec cita aqui, 49 filhos de um rei que tentaram matar seus maridos com uma adaga. Se você procurar no Google, você vai ler a história todinha, mas eu estou resumindo. E elas foram condenadas a ficar eternamente derramando água em um tonel sem fundo. Eternamente. Guardem aí. O que é a roda de Ixion, que Kardec cita aqui nesse parágrafo? É um homem, não sei, um semideus, que flertou com Hera, que era a esposa de Zeus, e foi condenado a ficar eternamente, olha só a palavra aparecendo de novo, eternamente amarrado com serpentes a uma rocha incandescente e redonda que ficava girando no calor do inferno. Gente, a mitologia grega é sensacional, eu sempre fui fã, mesmo sabendo que é um grande absurdo, que é uma grande alegoria, mas eu acho interessante. O que é o rochedo de Sísifo? Também da mitologia grega, da crença pagã. É um ser que foi condenado a rolar uma pedra para cima de uma montanha e quando ela chega no cume, rola para baixo, obrigando o condenado a repetir o trabalho eternamente. Olha só, de novo a palavra, né? E Kardec não cita aqui nesse parágrafo o castigo de Prometeus, mas eu acho ele muito interessante, vou ler para vocês como é esse castigo, esse inferno pagão, né? Individual. Deu o fogo de presente aos homens, Prometeus, que era um ser lá, um titã, né? E isso enfureceu Zeus. Como castigo, foi condenado a ficar como eternamente amarrado com o fígado exposto, e as águias, durante o dia, se alimentavam dele, do fígado dele. À noite, o fígado se regenerava. E olha só que naquela época os gregos já sabiam que o fígado é um órgão capaz de se regenerar, né? Então, à noite, o fígado se regenerava e no outro dia as águias vinham devorá-lo. E assim, sucessivamente, por toda a eternidade. Essa palavra é muito forte. Mas o inferno criado pelos cristãos, a minha análise aqui, é ainda pior. Né? As caldeiras borbulhantes, porque é uma coisa coletiva. Com os condenados cozinhando para sempre ali, sendo queimando sem se consumir e assim por diante. E aqui, meu amigo Yama vem aqui. Eu vou ler aqui, Yama. Muito bom, muito obrigado pela sua participação. Acreditar no inferno é cometer 4 heresias do ponto de vista da exegese bíblica. São elas: primeira heresia, o diabo, os demônios e os pecadores são eternos, ou seja, Deus não conseguirá um dia destruir o diabo e os pecadores definitivamente. O que dizer dos seguintes textos? Primeiro capítulo de João, versículos 3 a 15,
Malaquias 4, 1 a 3, Romanos 16, 20 e Hebreus 2, versículo 14. Né? Quem quiser pesquisar esses textos pode ir lá na Bíblia Online. A segunda heresia, o pecado é eterno. Muito bem lembrado, meu amigo. Obrigado pela sua participação. E o Yama colocou aqui, o pecado é eterno. Se os ímpios fossem atormentados com o diabo eternamente, nunca iriam deixar de ter raiva de Deus por estarem no fogo, e continuamente blasfemariam dele, estariam em constante pecado por toda a eternidade. Perfeito, não faz sentido isso, né? Por isso que o Espiritismo vem nos trazer uma nova visão. A terceira heresia, muitas pessoas que pecaram 70 ou 80 anos irão sofrer a mesma penalidade que Satanás, que pecou desde o princípio. Isso está em João, capítulo 8, 44, né? A leitura desse texto para validar isso. E que foi o originador do pecado. Nada mais injusto. Isto não estaria de acordo com os seguintes textos. E aqui meu amigo Yama coloca aqui, quem quiser ir pesquisar. Alguns receberão muitos açoites e outros poucos açoites. Isso aqui é leitura da Bíblia, muito bem lembrado. Quarta heresia que o Yama nos traz aqui. Deus nunca irá terminar com o sofrimento. As Escrituras ensinam claramente que um dia não existirá mais sofrimento. Apocalipse 21, versículo 4, muito bem. E Romanos, aqui, capítulo 6, carta aos Romanos, de Paulo, versículo 23, prossegue afirmando que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. E o Yama comenta, vejam, Paulo categoricamente não põe nesse cenário direto que haverá uma exceção estabelecida para a tortura eterna. Perfeito, muito obrigado, meu querido, pela sua participação. E aqui no item 4 desse mini capítulo, nesse mini item aqui do capítulo, né, que Kardec intitula O Inferno Cristão imitado do Inferno Pagão, ele continua. Como os pagãos, os cristãos têm seu rei dos infernos, que é Satã. Isso aí, né? Tanto os pagãos como os cristãos, o inferno pagão e o inferno cristão têm o seu rei, né? Que é... Boa noite, amigo, mais tarde eu assisto. Beleza, Simone? Fica à vontade, vai ficar publicada na página. Então, Kardec, com a diferença de que Plutão, que é o rei do inferno pagão, se limitava a governar o sombrio império que ele tocara na partilha, mas não era malvado. Retinha em sua casa aqueles que haviam cometido mal, porque essa era sua missão, mas não procurava induzir os homens ao mal, para ter o prazer de fazê-los sofrer. Ao passo que Satã, que é o rei do inferno imaginado pela religião cristã, recruta em toda parte vítimas que se comprazem em fazer atormentar por suas legiões de demônios armados, de forcados, para agitar o fogo. Discutiu-se mesmo seriamente sobre a natureza desse fogo que queima incessantemente os condenados, sem jamais os consumir. Perguntou-se se era um fogo de betume. Betume era uma espécie de petróleo, né, de óleo. O inferno cristão não fica, portanto, a dever nada ao inferno pagão, né? Então, Kardec aqui, sensacional. E aqui eu imaginei o seguinte, lendo eu interpretei da seguinte forma. No inferno pagão, o líder é Plutão. No cristão é Satã, mas em relação a Satã, Plutão era um santo, né? Isso é o que a gente pode aprender aqui nesse parágrafo. A diferença é que Plutão apenas aguarda os condenados chegarem, né? Já Satã induz os homens ao erro para que sejam condenados. Então há essa diferença entre os dois reis dos dois infernos imaginados aqui e comparados por Kardec. E o Yama diz, lembrando que como não existe inferno, não existe Satanás ou diabo. Perfeito. O Espiritismo não acredita na figura do anjo da morte, né? do mal, né? Como as religiões imaginam o inimigo, né? O antagonista de Deus, enfim, o Satanás. O Espiritismo não acredita, porque nós acreditamos em um Deus soberanamente justo e bom. Isso é um atributo que Kardec, os Espíritos, nos revela na questão 13 do Livro dos Espíritos. Atributos da divindade. Então Deus, por ser soberanamente justo e bom, não iria criar um ser a ser eternamente fadado ao mal. Ele estaria sendo injusto com aqueles que ele criou para não serem eternamente maus. Vocês estão entendendo?
Então Deus cria todos por igual. Não existe o espírito que se voltou contra Deus. Nós fazemos isso diariamente. Quando nós praticamos o mal, nós estamos voltando nossas costas para a lei divina. E nós vamos colher o fruto dessa escolha, que é o sofrimento, infelizmente. Só se Deus usa o tempo para nos educar e o livre-arbítrio, através da lei de causa e efeito, nos traz as consequências de nossos atos. Esse é o verdadeiro Satanás, é a nossa ignorância, a nossa rebeldia à lei divina. E o Yama coloca aqui, são expressões culturais da tradição hebraica que entraram para as escrituras. Perfeito. Item 5. As mesmas considerações que, entre Kardec, né? As mesmas considerações que entre os antigos haviam feito localizar a morada da felicidade, também haviam feito circunscrever o lugar dos suplícios. Tendo os homens colocado a primeira nas regiões superiores, era natural colocar o segundo nos lugares inferiores, ou seja, no centro da terra, ao qual certas cavidades sombrias e de aspecto terrível serviam de entrada. Foi também lá que os cristãos colocaram por muito tempo a morada dos reprovados. Notemos ainda sobre este assunto outra analogia. E Kardec faz aqui uma nova comparação. O inferno dos pagãos encerrava, de um lado, os campos elíseos e do outro o Tártaro. O Olimpo, morada dos deuses e dos homens divinizados. Ficava nas regiões superiores. Segundo a carta do Evangelho, na tradição católica, Jesus desceu aos infernos, ou seja, aos lugares baixos, desceu, lugar baixo, para daí tirar as almas dos justos que aguardavam sua vinda. Os infernos não eram, então unicamente um lugar de suplício, como entre os pagãos. Eles estavam também nos lugares baixos, assim como o Olimpo, a morada dos anjos e dos santos eram nos lugares elevados. Colocaram-no além do céu, das estrelas que se acreditava limitado. E aqui eu entendi o seguinte, quando Kardec diz aqui, Jesus desceu aos lugares baixos para salvar os justos. Eu entendi que, de certa forma, esse dogma está correto. De certa forma. Porque Jesus está o tempo todo buscando no nosso inferno interior nos resgatar de nós mesmos. Como? Através do Evangelho. Ele está aí por toda parte, o Evangelho, para que todos nós possamos ler, estudá-lo, entender e mudar o nosso comportamento para a gente agir de acordo com o que Jesus esperava de nós. Então ele vem nos encontrar em nossas imperfeições, nos chamando o tempo inteiro para a luz e o entendimento. Afinal de contas, ele mesmo nos diz que não veio pelos sãos, ele veio pelos doentes. Então aquela pessoa que você mais abomina na sua vida, políticos, pessoas que você detesta, pessoas que você não se sentaria à mesa de jeito nenhum para comer, é com essas pessoas que Jesus iria querer estar junto se ele viesse até nós novamente em pessoa agora. Não era com aqueles que já se encontram a caminho da luz, como diz Emmanuel, aqueles que já vivem na paz, querem viver em paz, querem descansar de tanto mal que praticou nas vidas passadas. As pessoas que querem viver, Jesus não viria para eles, viria para socorrer os doentes, o nosso políticozinho corrupto, o nosso irmãozinho, nossos irmãos que estão presos nas penitenciárias, os assassinos, estupradores, ladrões. Afinal de contas, eles também são espíritos em evolução. Quem garante que nós, hoje, que julgamos eles, também não já fizemos essas coisas no passado? E com certeza, esses nossos irmãozinhos que estão em desgraça agora, um dia serão espíritos de luz, eles vão evoluir. Essa é a beleza do espiritismo. Jesus diz, nenhuma ovelha do rebanho que meu pai me confiou se perderá. Ah, Rodrigo, então quer dizer que Hitler um dia vai ser um espírito superior de luz? Vai. Os genocidas vão, eles têm toda a eternidade para evoluir. Deus tem a paciência suprema conosco. Só que uns retardam mais ainda a marcha do progresso do que outros. Mas mais uma prova, mais uma das belezas do atributo da soberana justiça divina, que Deus não ignora, não descarta seus filhos. Isso aqui deu errado, eu vou descartar ele, deixar ele desistir. Não.
Deus nos criou para sermos eternos e somos perfectíveis. Então, deixe de preconceito com quem você acha que é inferior a você. Todos nós, sem exceção, somos espíritos imperfeitos. Todos nós estamos na marcha em direção ao Pai. Item 6. Esta mistura de ideias, e aqui meu irmão Iama, meu querido de São Vicente, de Cajazeiras, que mora em São Vicente, nos diz, muito menos um ser de luz, né? Falando ainda do espírito do mal, né? Que eu falava ainda agora. Muito menos um ser de luz, ou Lúcifer, que teria sentido inveja de Deus. Se era puro, Lúcifer, como puro que era, jamais teria a impureza da inveja em si. Perfeito. É uma herança pagã, isso que nós estamos tratando aqui, acreditar que seres de luz puros se corromperam. Né? Perfeito, perfeita observação. Por isso que é interessante as pessoas comentarem para a gente enriquecer mais ainda. Está terminando, minha vida. E aqui o Yama coloca novamente, não pode um ser puro ser corrompido, por ser sem mácula. Puro, perfeito. Não há retrocesso evolutivo, né, Yama? Tudo que nós conquistamos, você guarda para si, para continuar a partir daquele ponto. Diga, meu amor. Quando você terminar aí, a gente vai, eu e mamãe João, vamos dar uma volta na moto nova. Tá bom, vá. Papai vai com vocês mais tarde. A meninada aqui, minha querida, minha Maria Luísa, 4 anos. E minha amiga Guerreira da Luz, um dia todos nós seremos anjos. Perfeito, sem exceção. Aquela pessoa odiosa, sem exceção. Deus ama todos os seus filhos. Mas Ele nos dá toda a eternidade para que a gente volte aos seus braços. Então, isso que Kardec acabou de falar aqui, né? Não, eu ia ler, né? A questão do item 6, né? Essa mistura das ideias pagãs e das ideias cristãs, nada tem que deva surpreender. Jesus não podia subitamente destruir crenças enraizadas. Faltava aos homens os conhecimentos necessários para conceber o infinito do espaço e o número infinito dos mundos. E o que é que eu entendi? Por isso que Jesus nos promete o Consolador, o Espiritismo, e diz que não veio destruir a lei, porque ele sabia que, de modo algum, Jesus sabia que não poderia atropelar etapas. A gente chega já lá. E Kardec continua. A Terra era para eles o centro do universo. Não lhe conheciam nem a forma, nem a estrutura interna. E até hoje, Kardec, muitos não conhecem a forma, tem gente que acredita na Terra plana. Brincadeiras à parte. Tudo era para eles ilimitado a seu ponto de vista. Suas noções do futuro não se podiam estender além de seus conhecimentos. Então, o que eu entendi disso aqui? Jesus, se ele tivesse vindo há 2020 anos atrás, falar de reencarnação, de mundos habitados, de mundo espiritual, seria a mesma coisa de eu tentar explicar a física quântica para minha filha aqui de 4 anos. Ia adiantar? As pessoas iam abandonar as palestras de Jesus, iam sair, ele ia ficar sozinho lá falando, ninguém ia entender nada. Por isso, certo, meu amor, vai para lá, papai está quase terminando, viu? Então, por isso que ele não atropelou etapas, ele sabia o nosso grau de maturidade. Nós éramos crianças espirituais. Hoje nós somos adolescentes, entrando na fase adulta espiritual, por isso que ele permitiu que o espiritismo viesse. Então, Kardec continua, já estamos terminando, estamos no último item. Jesus achava-se, então, na impossibilidade de iniciá-los no verdadeiro estado das coisas. Mas, por outro lado, não querendo sancionar por sua autoridade os preconceitos vigentes, ele se absteve, deixando ao tempo o cuidado de retificar as ideias. Aquilo que a gente falou agora há pouco, Deus usa o tempo para nos educar, né? Limitou-se a falar vagamente da vida bem-aventurada, dos castigos que aguardam os culpados, mas em nenhum lugar em seus ensinamentos se encontra o quadro dos suplícios corporais dos quais os cristãos fizeram um artigo de fé. Olha o que Kardec diz aqui. Eis como as ideias do inferno pagão se perpetuaram até os nossos dias. Foi precisa a difusão das luzes nos tempos modernos e o desenvolvimento geral da inteligência humana para lhes fazer justiça. Mas então, como nada de positivo... tem moto nova, Pegou o microfone, foi minha filhinha falando. Cadê? Desenvolvimento geral da inteligência humana para lhes fazer justiça. Mas então, como nada de positivo
substituir as ideias preconcebidas ao longo período de uma crença cega sucedeu. Gente, isso aqui é muito importante, preste atenção. Ao longo período de uma crença cega sucedeu como transição o período de incredulidade, ao qual a nova revelação vem por um termo. Era preciso demolir antes de reconstruir. Olha só o que Kardec diz aqui. Era preciso demolir antes de reconstruir. Pois é mais fácil fazer aceitar ideias justas àqueles que não creem em nada, porque eles sentem que lhes falta algo, do que aos que têm uma fé robusta no que é absurdo. Isso aqui é sensacional. Lei de transformação. Era preciso demolir antes de reconstruir. O que é que o coronavírus está fazendo conosco agora? Demolindo diversas instituições humanas que não nos sustentam mais. Coisas que não são edificadas no amor serão destruídas pelo progresso, pelo mundo regenerado que chegará. E essa pandemia está acelerando esse processo. Outra coisa que eu entendi, a fé cega, pelo que Kardec falou aqui, quando não basta mais, a fé cega já não responde mais suas respostas, é substituída pela incredulidade. Geralmente quem vem de uma fé cega e não a suporta mais vira um incrédulo. Eu virei ateu, não acredito em nada, isso é natural. Até que a mesma tenha um lugar tomado por uma nova verdade lógica, que destrói o conceito errado que antes era cultuado. Isso aqui é o que eu entendi, né? E a gente vê muito isso hoje. Vamos ver como. Antes, deixa eu só dizer isso aqui. A incredulidade é necessária para que haja terreno para a nova verdade. Então não tem como você substituir uma fé enraizada por uma nova verdade instantaneamente. Tem que haver uma transição. Tudo há uma transição. E a transição da fé cega para a nova verdade é a incredulidade. Isso é o que Kardec diz aqui. Para que haja terreno para uma nova verdade. Pois não se pode convencer quem tem fé enraizada, mesmo que seja cega. Quem disse isso? O próprio Kardec. Revista Espírita, dezembro de 1863. A Revista Espírita sensacional. E o que é que o codificador nos diz lá? Uma grande e importantíssima orientação. O Espiritismo se dirige aos que não creem ou aos que duvidam. O que ele acabou de falar aqui, no céu e no inferno. Olha só, ele diz na Revista Espírita. O Espiritismo não se dirige aos que creem ou aos que duvidam. E não aos que... O Espiritismo se dirige aos que não creem e aos que duvidam. E não aos que têm uma fé e aos quais essa fé basta. Que não diz a ninguém que renuncie às suas crenças para adotar as nossas. E nisto ele é consequente com os princípios de tolerância e de liberdade de consciência que professa. Isso aqui parece uma poesia, né? Por este motivo, não poderíamos aprovar, isso é Kardec falando, não poderíamos aprovar as tentativas feitas por certas pessoas de converter às nossas ideias o clero de qualquer comunhão. De jeito nenhum. O espírita, ele jamais vai tentar convencer outra pessoa a ser espírita. Nós não somos proselitistas. O espiritismo não, como diz Haroldo Dutra, o espiritismo não quer um mundo repleto de espíritas, não. Nós queremos um mundo repleto de homens de bem. Vamos lá, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Seres Perfeitos, o homem de bem, e leiam essa belíssima página. Essa é a plataforma que o Espiritismo imagina de todos os seres do planeta no futuro. Então, nós não somos proselitistas. E Kardec continua. Repetiremos, pois, a todos os espíritas, acolhei prontamente os homens de boa vontade, dai luz aos que a buscam, pois não tereis êxito com os que julgam possuí-la. Não violenteis a fé de ninguém, nem a do clero, nem a dos laicos, já que vindes semear em campo árido. Ponde a luz em evidência, a fim de que a vejam os que a quiserem ver. Mostrai os frutos da árvore e dai a comer os que têm fome, e não aos que se dizem fartos. Isso aqui é belíssimo. Kardec nos ensina que nós não devemos tentar converter ninguém. É através do nosso exemplo, pondes a luz em evidência, para que os homens, e Jesus diz, para que os homens vejam a vossa luz e glorifiquem ao Pai. Então o mundo já está farto de palavras, de falatório. Chegou a hora da gente pregar o Evangelho através do exemplo, das nossas atitudes. Como? Não sendo preconceituoso, não condenando ninguém, não julgando ninguém, sendo um homem de bem, leiam lá o que eu pedi agora,
tentando todos os dias reformar-se intimamente, nos livrarmos desses vícios inerentes ao espírito imperfeito que somos nós. A gente, para se tornar um espírito bom, de segunda ordem, temos que nos livrar da ignorância, do orgulho, do egoísmo, do ciúme, do ódio e todas aquelas paixões horríveis, né? Tá terminando, meu amor. E minha amiga Clarinha diz aqui: a doutrina espírita preenche muitas lacunas que as outras religiões e até mesmo o ateísmo não conseguem responder. E isso é justificável pela fé raciocinada, pautada na ciência, filosofia e religião, no sentido de religar a fé dos indivíduos. Perfeito. Só faltava seu comentário para a gente colocar a cereja em cima do bolo desse estudo, minha querida. Muito obrigado, viu? E para terminar, nossa, já são 6 horas e eu disse que não ia durar 1 hora, né? Kardec, no item 7, terminando esse pequeno parágrafo, esse pequeno estudo aqui, desse capítulo, diz: pela localização do céu e do inferno, as religiões cristãs foram levadas a admitir para as almas apenas 2 situações extremas: a felicidade perfeita ou o sofrimento absoluto. O purgatório não é mais do que uma posição intermediária, momentânea, a saída da qual elas passam sem transição à morada dos bem-aventurados. Não poderia ser de outra forma, segundo a crença na determinação definitiva do destino da alma depois da morte. Se não há senão 2 moradas, a dos eleitos e a dos reprovados, não se podem admitir vários graus em cada uma sem admitir a possibilidade de galgá-los e, por conseguinte, o progresso. Ora, isso aqui é importantíssimo. Ora, se há progresso, não há destino definitivo. Se há destino definitivo, não há progresso. Jesus resolve a questão quando diz: há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, meus queridos, esse foi o nosso estudo de hoje. Segunda-feira, 17 horas, se Deus quiser, estaremos novamente aqui para continuar lendo esse belíssimo livro, essa belíssima obra que está bem aqui, ó, na minha biblioteca, O Céu e o Inferno. Este belíssimo livro que Kardec nos traz para explicar Deus e sua justiça. Lindo, linda obra, como nós estamos vendo às 5 aulas. E depois de amanhã, quarta-feira, às 17 horas, palestra aqui na nossa página, palestra online com nosso amigo Herbert Orlens, de Natal, um excelente palestrante, um estudioso do Espiritismo, de boa eloquência, de linguagem sofisticada, que vocês vão gostar muito. Ele vai tratar de um item de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então era só isso. Muito obrigado pela companhia de vocês. Hoje eu resolvi voltar ao nosso estilo anterior, né, da transmissão, porque infelizmente segunda-feira foi até bom a gente ler juntos, mas a minha câmera aqui não estava me ajudando, travou bastante. Então hoje a gente voltou para o nosso formato usual, tá bom? Muito obrigado, tchau a todos. Um beijo bem grande no coração de todo mundo. E vamos ler, vamos estudar. Vamos aproveitar essa pausa que Deus está nos dando, esse tempo extra com essa pandemia, para nos instruirmos. Não vamos desperdiçar nosso tempo com programas televisivos que fazem você ficar pior, né? Como é que você, como diz minha amiga Elaine, lá de Quase Nova, doutora Elaine, cardiologista, como é que você quer ter uma noite de paz, de sono bom, se você está assistindo Datena, Fantástico, lógico que ela não citou os programas, eu que estou citando, Fantástico, do Jornal Nacional, você vai ficar com raiva, seu espírito vai ficar triste, você vai dormir mal. Então se livre disso, leia, se instrua, busque a luz, busque conhecimento, que você vai passar pela pandemia com menos sofrimento, com menos apreensão, como hoje nós todos estamos com medo, ansiosos, né, com este momento. Então muito obrigado e até segunda-feira, se assim Deus nos permitir. Um abraço.